Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu dileto e amado ouvinte, neste quarto domingo da Páscoa, celebramos com toda a Igreja o Domingo do Bom Pastor, um dia profundamente significativo para todos nós católicos. Jesus nos diz no Evangelho de hoje, que é o Evangelho de João 10. João 10, 27 a 30. São 3 versículos. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. Olha que bonito. E elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Que bonito esse domingo, gente. Eu tenho uma paixão imensa pelo Domingo do Bom Pastor. Porque a liturgia de hoje nos apresenta o rosto terno e forte de Cristo, o pastor por excelência que não abandona as suas ovelhas, mas as conhece pelo nome e dá a vida por elas. E este também é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, em que a Igreja inteira é chamada a pedir ao Senhor que envie operários para a sua messe. Jesus não é um chefe distante, nem um mestre teórico. Ele é o pastor que caminha à frente do rebanho e se deixa tocar, que fala, que acolhe, que corrige, que consola. Assim também deve ser um bom padre, um bom pastor. Ele conhece cada um de nós, conhece nossas fraquezas, nossas lutas, nossas feridas e esperanças. O mundo atual está cheio de vozes esquisitas, ideologias, redes sociais, promessas de felicidade passageira, comunismo e tudo mais. Mas só a voz de Jesus é segura. Ouvi-la exige o quê? Silêncio interior, oração constante e disposição para obedecer. Só a escuta a voz do pastor quem se mantém no redil da igreja. Ninguém vai escutar Jesus de verdade se está fora da igreja, porque a escuta de Jesus inclui a escuta da palavra, a vivência dos sacramentos e por aí vai. Hoje a Santa Igreja convida você, convida a mim, a rezar de maneira especial pelas vocações. Cada vocação é uma resposta à voz de Cristo que chama. Os sacerdotes, os consagrados, os missionários, os pais e mães cristãos, todos somos chamados a ser reflexo do bom pastor. Imagina o pai de família, a mãe de família, o pastoreio que o pai e a mãe realizam com seus filhos na sua casa. É maravilhoso, né? São João Paulo II dizia: toda vocação é um dom do amor de Deus, mas para que esse dom seja acolhido é preciso oração. O próprio Jesus nos pediu: rogai ao Senhor da messe que envie operários. Mateus 9,38. E a gente reza isso muito na igreja. Enviai, Senhor, operários para a messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. Quantas paróquias precisam de pastores? Quantas comunidades esperam por missionários? Quantas almas estão sedentas da palavra e dos sacramentos? E não tem quem lhes anuncie. Hoje, mais do que nunca, precisamos de vocações santas, generosas, e elas nascerão de corações que rezam. Ser padre, ser religioso, ser consagrado, é ser um reflexo visível do bom pastor no mundo. É viver para os outros, é carregar nos ombros as ovelhas cansadas. É alimentar o povo com a palavra e com a Eucaristia. É sofrer com os que sofrem e alegrar-se com os que se salvam. Infelizmente, meu prezado ouvinte, muitos jovens em nossos dias têm medo de entregar sua vida a Deus. O mundo prega a liberdade sem sacrifício.
o prazer sem responsabilidade, mas a vocação verdadeira traz uma alegria que nada do mundo pode dar. Como dizia o Papa Bento XVI, o mundo nos oferece conforto, mas vós não fostes feitos para o conforto, e sim para a grandeza. Nós precisamos rezar muito. Os nossos seminários também passam por dificuldades. Muita dificuldade para a formação dos futuros padres. Muitas mesmo. Nós vivemos esse dilema, essa crise, e a gente precisa rezar muito pelos seminaristas, pelos reitores dos seminários, pelas equipes de formação dos nossos seminários, das casas de formação, porque a gente escuta muita coisa que revela a fraqueza desses tempos do mundo e da igreja. A sociedade perdeu o rumo e a igreja ela é formada por pessoas que vêm da sociedade, e a sociedade vazia, fraca também, ela influencia determinantemente na vida da igreja. Escutar a voz do pastor, permanecer na igreja, obedecer aos mandamentos, ajudar os pastores na missão. O rebanho também deve colaborar com o pastor, com oração, com apoio, com unidade. Os tempos não são fáceis. Pais e mães têm o dever de rezar pelas vocações dos filhos e não de sufocá-las. Comunidades inteiras devem cultivar o amor ao sacerdócio, ao altar, à vida religiosa. Porque onde não se ama a vocação, ela não nasce, ou nasce frágil. Mas deixa eu falar uma coisa aqui que algumas pessoas às vezes não gostam de ouvir. Na igreja é o seguinte: o vocacionado se apresenta à igreja, eu quero ser padre, eu quero ser religiosa, eu quero ser uma consagrada. Mas quem vai discernir se a vocação é verdadeiramente um chamado de Deus é a igreja. Agora, infelizmente, às vezes, pessoas que estão à frente da formação não têm discernimento, não têm oração, não têm... É o rigor da compreensão das coisas, pode discernir errado. Mas eu não posso me apresentar para ser padre já com a certeza, eu vou ser padre. A igreja é obrigada a me dar o sacerdócio. Não. As vocações precisam ser analisadas. Porque o que é o namoro? O namoro é esse, é o mesmo processo, em que o jovem conhece a moça e vão fazer um processo de conhecimento. É um seminário. Para discernir se a vocação é realmente objetiva, um chamado. Precisa disso. Nos tempos que não tinha namoro, os pais faziam esse discernimento. O pai da moça, o pai do rapaz, eles decidiam, não, nossos filhos vão se casar e pronto. Isso aconteceu com meu avô e minha avó paternos, que casaram desse jeito. Meus dois bisavós decidiram que aqueles dois jovens iriam se casar. E deu certo. Mas é outros tempos. Então a vocação ela precisa ser discernida. E aqui nós temos que rezar pelas equipes de formação. Repito, reze. Reze pelos reitores dos seminários. É preciso que haja discernimentos que não machuque também. E o jovem que se apresenta para a vida sacerdotal, a vida religiosa, ele deve olhar dentro de si. Eu tenho esse problema que está muito arraigado, que não vai me deixar ser padre. Então não vai para o seminário. Você já tem algo tão profundo e negativo na sua vida, para que você vai ir para o seminário? Para atrapalhar a vida da comunidade, para dar trabalhos. A vocação é coisa séria. A mesma coisa para o casamento. Se você não tem as capacidades para o casamento, como você vai atrever a se casar? A gente precisa ter esses discernimentos. Nesse domingo, então, do Bom Pastor, renovemos nossa escuta, nossa fidelidade, nossa oração e peçamos com fé. Senhor Jesus, bom pastor, fala ao coração dos jovens e chama muitos para o teu serviço. Fortalece os sacerdotes,
anima os religiosos, sustenta os missionários, santifica os casais cristãos e dá-nos a graça de escutar sempre tua voz e seguir-te com fidelidade até a vida eterna. Amém. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje traz para nós o Salmo 32, 5, 6. A terra está repleta da misericórdia do Senhor. Por sua palavra, os céus foram firmados. Nós precisamos entender que o nosso mundo deve ser uma terra sacerdotal. Uma terra de sacerdotes que oferecem o sacrifício para si, pela sua santidade pessoal e pelos seus. E a misericórdia de Deus, ela vem ao mundo através da igreja. Que riqueza, gente, o sacramento da confissão. Que eu digo os sacerdotes que saíram agora de uma quaresma, de uma Semana Santa, com muitas confissões. Eu mesmo atendi confissões com os padres, agora na Semana Santa, umas 2 vezes, na Semana Santa. Períodos prolongados, de muitas e muitas confissões. Como isso ajuda o padre, como ajuda também os fiéis a viver o quê? A misericórdia. Porque a palavra de Cristo é a palavra do Pai. É a palavra divina que firmou o céu, que firmou a terra. Nesse dia do bom pastor, somos chamados a entender isso. O chamado de Deus, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela muda, ela restaura, renova, ela inclita os corações a um caminho de obediência, de paz e de vida. Não deixe de rezar hoje pelas vocações, de comungar nessa intenção, de rezar pelo seu pároco, rezar por aqueles que coordenam os trabalhos da igreja, que exercem um pastoreio juntamente com o pároco, rezar pelos nossos bispos, e que nós sejamos agentes de uma grande promoção vocacional. E vocês, leigos, têm também esse condão de ajudar aqueles que fazem esse trabalho, Serra Clube, Pastoral Vocacional, esses acompanhamentos, de ajudar também os jovens a discernir. Se você vê que o jovem não tem condição, já ajuda a pessoa a entender isso. Não, você não tem condição de ser uma religiosa e ser um sacerdote. Então a dimensão formativa, a comunidade também precisa participar disso, para nos ajudar a formar bem nossos pastores. Porque Deus quer dar à sua igreja pastores segundo o coração de Cristo. Para isso a gente precisa rezar, acompanhar e fazer um bom trabalho. E você, sacerdote, meu irmão, cada padre na paróquia é um outdoor vocacional. O padre é o principal agente de vocação na sua paróquia. Um padre santo vai atrair muitas vocações santas ao ministério sacerdotal, também à vida religiosa. Rezemos pelas santas vocações e pela perseverança de todos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro neste momento pelas famílias, para que os nossos lares sejam fecundos em vocações. Chame, Senhor, muitas vocações dos lares, sobretudo os lares numerosos. Dai aos casais o desejo de muitos filhos, para que possa proliferar mais e mais a vocação sacerdotal e religiosa nos lares. Que as vocações, Senhor, sejam perseverantes, robustas, eficazes, fecundas. Abençoa, Senhor, ricamente nossas paróquias, nossas comunidades, para que sejam ali geradas muitas vocações probas e profundamente espirituais. Amém. Venha sobre você e os seus, sobre todos os nossos sacerdotes e vocacionados, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo para você e os seus. À noite aqui no canal, às 20 horas, rezaremos juntos a oração da noite. Tenha paz.